Agora vamos pensar um pouco no que está acontecendo em 2008 e compararmos quais são os efeitos dessa crise, quais são as diferenças. Em 2008, nós vivíamos o auge, né, de um momento na economia, que já havia começado desde a década de 70, que é justamente o retorno dos ideais e das convicções liberais. Eu não falei, mas depois, quando você passa a ter o intervencionismo estatal, o que é chamado keynesianismo, alguns países começaram a desenvolver o chamado estado de bem-estar social, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e isso ajudou ao desenvolvimento da chamada era de ouro da economia mundial. Porém, quando chegou na década de 70, nós tivemos uma crise do petróleo, né, crise de 73, e começa a haver uma rediscussão, novas teorias começam a ser levantadas e começa a haver uma certa crítica ao Keynes e a tudo que ele apontava. E aí surge um renascimento, podemos dizer assim, daquelas ideias clássicas liberais, só que, é claro, adaptadas aos novos tempos. É isso que nós chamamos de neoliberalismo. Uma das mães desse movimento todo foi a primeira-ministra inglesa, né, a Margaret Thatcher, né, que é chamada Dama de Ferro. Ela foi uma das que começaram, assim, deram início a esse movimento do chamado neoliberalismo. Então, da década de 70 em diante, você tem as características do neoliberalismo, o Estado tentando se afastar um pouquinho mais da economia, os chamados os processos, né, de privatizações, etc. Essa crença estava ganhando força cada vez mais. Em 2008, o mundo vive uma grande crise, que é a crise americana. O que foi a crise americana? Na verdade, a crise americana ela parte de uma crise de crédito. O governo americano ele sempre foi... a organização da economia americana, na verdade, ela sempre foi uma organização onde se incentivou o consumo. O consumo é uma característica dos americanos. É diferente do japonês. O japonês ele já incentiva mais a poupança, embora tenha um consumo muito seletivo e importante, mas a poupança japonesa sempre foi forte. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a dívida ela faz parte do dia a dia do consumidor. E os bancos favorecem e ajudam no crédito. Agora tem uma coisa interessante. Tem um grupo que normalmente não tem crédito. Não tem crédito porque não tem condições, né? Esse grupo era o chamado de subprime. Tá? O pobre, bem pobre. Se você quiser chamar alguém de pobre sem ofendê-lo, você pode chamá-lo de subprime. Ok, esse subprime ele não recebia financiamento, né? Ele tinha dificuldade de arcar com as suas dívidas, então os bancos não queriam correr o risco. Só que começa a acontecer é que você tem, de repente, o mercado ficando muito complexo. Então você começa a criar títulos de dívida. Empresas que compram as dívidas dos bancos e passam a administrá-la. E aí você acaba tendo securitização dessas dívidas, ou seja, você cria papéis que vão ser vendidos, inclusive, em bolsa de valores, ligados a dívidas de bancos. É como se você estivesse passando um cheque pré-datado para outra pessoa que te paga por aquilo, você fica livre, e essa pessoa vai agora receber esse cheque, ou vai trabalhar com juros. É mais ou menos assim, né? Para simplificar um pouco para você. Isso gera o quê? Gera um certo conforto para os bancos. Os bancos começam a sentir muito mais facilidade de emprestar, até mesmo para aquela pessoa que anteriormente não era um cliente em potencial para empréstimos. Então você começa a ter um crescimento de uma faixa de consumo que antes não tinha acesso ao crédito. Essa faixa de consumo, que é o subprime, também começa a entrar nesse mercado e automaticamente você começa a comprar aquele produto que é o mais caro, que ele jamais pensaria em comprar, que é o seu imóvel. O mercado imobiliário dos Estados Unidos tem um crescimento absurdo. O preço cresce. As dívidas são feitas. E os pobres vão pagando. Até aí não há problema, eles vão pagando, mas passando a dívida para cá, felizes da vida, todo mundo feliz. Quando chegamos nesse finalzinho da década de 2000, você tem uma tentativa americana de atrair dólares para dentro dos Estados Unidos. E como é que você atrai dólares para dentro dos Estados Unidos? Você atrai dólares aumentando o valor pago pelo dólar. E como é que você aumenta o valor pago pelo dólar? Você aumenta os juros. Tá? Através do aumento de juros, você acaba captando dinheiro internacional para o seu país. Tá? Todos os países fazem isso. E os norte-americanos começaram a fazer isso. E isso começou a gerar o quê? Gerou um aumento de juros, um aumento nas dívidas desses bancos, que agora começam a ter algumas dívidas dos seus clientes não pagas e que vão sendo repassadas em corrente. E o grande lance é o seguinte, porque eles colocavam como hipoteca o próprio imóvel. Vamos dizer que você comprou um imóvel por $500 mil, um exemplo. Aí está lá o valor do imóvel, $500 mil, você pagou por ele. Só que passou o tempo e começa a haver uma crise no mercado imobiliário e olha o que ocorre. Você tem que vender esse imóvel. Aí quando você coloca esse imóvel para vender no mercado, ninguém quer pagar $500 mil. E aí o que acontece? Vamos dizer que paguem $200 mil por esse imóvel. Quem vai arcar com essa diferença de $300 mil?
O banco tirou do cliente esse imóvel, né, porque ele não pagou. Mas agora, quem vai arcar com esse valor? Começa a ver o quê? O chamado crédito podre. Isso vai deixando em descrédito o mercado financeiro norte-americano, os bancos. Gente, quando o banco entra em crise, o negócio é feio. Tá? E aí, nesse momento, você tem bancos importantíssimos. O simbólico dessa crise é uma instituição financeira importantíssima dos Estados Unidos chamada Lehman Brothers, que entra em crise e começa essa crise de crédito, começa a gerar o estouro da bolha imobiliária. Tá? E aí os valores vão diminuindo, e todo aquele patrimônio grande que existia, que cobria as dívidas, ele começa a desaparecer. E essa crise vai acabar atingindo outros países. Por quê? Porque é um repatriamento de capital. Ok? Bom, gente, eu fiz uma breve, não tem tão breve assim, né? Análise das duas crises, e vamos ver se essa observação que nós fizemos é suficiente para a gente corrigir ou chegar à resposta certa da questão. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 29 oculta a principal diferença entre essas duas crises, pois, letra B, a crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Ok, gente? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.